Instituto Girassol foi fundado em 2001. Esse programa veio de um desejo, de um sonho e de uma constatação de que os profissionais de creche tinham uma formação no aspecto cultural que deixava muito a desejar. Então, o programa veio suprir essa lacuna. É um programa que pretende desenvolver tanto o aspecto profissional quanto o aspecto pessoal no quesito da formação cultural. Nós acreditamos que investir nos profissionais é o caminho mais curto para beneficiar as crianças. O 10º programa de formação cultural foi um retorno ao pátio do colégio e todo o circuito que envolve a história e a geografia da cidade de São Paulo e os modos de ocupação dessa cidade desde a sua criação, desde a sua fundação, até os dias de hoje. Uma das características bem interessantes da cidade de São Paulo é o processo de transformação rápida que teve. A cidade de um núcleo que tinha cerca de 5 mil habitantes no final do século XIX passa para 5 milhões. No começo lá do século XX, 1930 e pouco. Cresce assustadoramente São Paulo e de uma forma, em alguns locais, ordenado e de outros locais desordenado, né? E a gente prioriza também nessa discussão, quando a gente fala sobre a formação da cidade e o processo de transformação da cidade, a gente vai falando um pouquinho dessas opções que São Paulo teve nesse processo de construção dessa grande metrópole. O modal de transporte rodoviário, a questão dos rios da cidade de São Paulo, que fizeram com os rios, tanto o Tamanduateí, na retificação, a canalização do próprio Anhangabaú. Então, mais uma vez, fomos ao Centro Histórico, iniciamos o passeio no pátio do colégio, visitamos a maquete, onde o Fabiano faz uma explicação sobre a fundação de São Paulo, o Museu Anchieta, a parte externa do pátio, olhando toda aquela região e localizando no mapa. E saindo de lá do pátio do colégio, a gente passou no Solar da Marquesa, mas estava em restauro, não pudemos visitar, e fomos para a Praça da Sé. Lá a gente faz uma parada no Marco Zero, para o Fabiano e os monitores explicarem o que é o Marco Zero. Consideramos que era muito importante, sim, para quem não tem o hábito de ir ao centro, conhecer o centro histórico, o Marco Zero histórico, que é o pátio do colégio, e o Marco Zero geográfico, que é a Praça da Sé. Visitamos a Catedral e outras igrejas, Largo de São Francisco, Faculdade de Direito, Praça do Patriarca. E depois a gente foi visitar uma exposição no CCBB, no Centro Cultural do Banco do Brasil, da Rebecca Horn. Atravessamos o Viaduto do Chá para chegar no Teatro Municipal. Além disso, a gente observa os edifícios, a questão arquitetônica. Visitamos a parte externa do edifício Martinelli, grande marco da arquitetura, da evolução da história de São Paulo, por ser o primeiro edifício de grande altura da cidade de São Paulo. Nessas visitas que a gente faz, né, ao centro de São Paulo, a gente também fala um pouquinho sobre esse jeito que a cidade se fez. E é interessante também perceber que com o guia, o Fabiano, a gente pode ter um outro olhar, porque às vezes a gente passa, no dia a dia não consegue perceber as belezas, né, de São Paulo. A gente começa a perceber o que acontece, começa a valorizar o que existe em São Paulo. O professor precisa se informar, precisa saber para formar bem as suas crianças, né? Eu gostei muito de ter participado.